Olá a todos que estão assistindo, meu nome é Ítalo e hoje vamos falar sobre o livro O que a Bíblia realmente ensina das Testemunhas de Jeová. E hoje o assunto será que a morte elimina o pecado conforme ensina as Testemunhas de Jeová? Então, vamos ler a página 214 do livro O que a Bíblia realmente ensina, o último parágrafo. De acordo com o apóstolo João, rolos foram abertos e os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo suas ações. Será que esses rolos são registros das ações passadas das pessoas? Não. O julgamento não será a base do que as pessoas fizeram antes de morrer. Como sabemos disso? A Bíblia diz: quem morreu foi absolvido do seu pecado. E agora vamos ler Romanos 6,7. Romanos 6,7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então vamos falar com o professor da Sião, Edson Reis. Olá, irmão Edson. Como podemos compreender esse texto? Olá, Ítalo. Que bom poder ter a oportunidade de participar com você aqui no canal JW Nunca Mais. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos trabalhar então essa questão, não é? Afinal de contas, essa é uma doutrina que não é bíblica. Dizer que quem morreu foi absolvido do seu pecado. Eu estive comparando aqui a expressão que você utilizou no livro O que a Bíblia realmente ensina. E é interessante que eles dizem realmente que os ressuscitados voltarão à vida com uma ficha limpa. Então, por exemplo, uma pessoa que morreu, como Adolf Hitler, ele será ressuscitado praticamente com a consciência limpa, tranquila, como se ele não tivesse matado 6 milhões de judeus. Essa é a ideia que o corpo governante das Testemunhas de Jeová dá neste ensino, com a interpretação de Romanos, capítulo 6, versículo 7. Mas nós podemos dizer que aqui existe um grande erro de interpretação. Aliás, esse erro de interpretação deles, que é uma doutrina deles, é muito pior do que quaisquer doutrinas da cristandade que eles ataquem. Talvez o internauta está se perguntando por quê. É muito simples. Vamos considerar Romanos capítulo 6 e entender o que é que a Bíblia realmente ensina. Parece um paradoxo, embora eles digam que é isso que a Bíblia ensina, não é. Romanos 6,7, que você já citou. Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Puxa vida, então a Bíblia realmente diz isso. Então é necessário que quando nós lemos a Bíblia, nós demos também atenção ao contexto. Vamos dar uma olhadinha a que tipo de morte é que o apóstolo Paulo se referia? Eu estou usando a própria tradução do Novo Mundo, capa cinza, onde uma testemunha de Jeová terá uma familiaridade muito fácil para poder entender o que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo começa: o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a bondade imerecida aumente? Certamente que não, visto que morremos com relação ao pecado. Como podemos ainda continuar vivendo nele? Perceba que o apóstolo Paulo usa aqui uma metáfora, dizendo que nós morremos com relação ao pecado. Assim, todo cristão, embora esteja vivo na carne, uma vez que ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está morto para o pecado. O texto continua: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele por meio do nosso batismo na sua morte, a fim de que, assim como Cristo foi levantado dentre os mortos por meio do poder glorioso do Pai,
assim também nós vivamos uma nova vida. Então perceba que ele diz que quando a pessoa aceita Cristo, ele morre para a vida anterior, mas ele é levantado por Deus para uma nova vida. E aí ele continua: se formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também unidos a ele na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que a nossa velha personalidade foi pregada na estaca junto com ele. Perceba, quem morreu juntamente com Cristo? A velha personalidade que foi pregada na estaca, a fim de que nosso corpo pecaminoso perdesse o seu poder, de modo que não fôssemos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Além do mais, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Então note que o texto, ele explica claramente que a morte a que se refere aqui é uma morte simbólica, é uma morte para com o pecado, não é a morte física. De modo que quando nós recorremos ao livro O que a Bíblia realmente ensina, na página 214, e lemos, de modo que os ressuscitados voltarão à vida com a ficha limpa, por assim dizer, nós notamos que isso daqui é uma grande inverdade. É uma daquelas mentiras religiosas que apenas Satanás se agrada. Aí depois eles utilizam Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: pois o salário pelo pecado é a morte, mas a dádiva de Deus dá a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, eles dizem que uma vez que a pessoa morreu, ela foi absolvida do seu pecado, porque a morte é quem pagou o pecado, usando esse texto, também muito mal interpretado. Na verdade, a única morte que pagou os nossos pecados é a morte do ser humano. Você já parou para pensar? Essa doutrina das testemunhas de Jeová, ela é uma doutrina muito melhor do que a da Igreja Católica, no sentido de ser pior, que eles tanto criticam, com todo respeito a você que é católico. Porque eles criticam os católicos com a questão do purgatório, por exemplo. Eles criticam a doutrina do purgatório católica. Mas note que eles criaram um purgatório posterior, um purgatório durante o período milenar, onde as pessoas terão que purgar praticamente os seus pecados, depois de mortos, agora ressuscitam com a ficha limpa, para estudar com as testemunhas de Jeová e assim se tornar uma pessoa digna da vida eterna. Mas como nós devemos entender esse texto? O texto diz: pois o salário pago pelo pecado é a morte. Em primeiro lugar, existe uma deturpação no texto bíblico aqui. Não é o salário pago pelo pecado. Essa palavra pago não existe no texto original grego e não é aceita na tradução por equivalência dinâmica, de maneira alguma. Note que o texto, ele diz: o salário do pecado é a morte. O salário de que pecado que é a morte? O salário do pecado de Adão. Ou seja, Deus disse para Adão: no dia em que você comer dela, positivamente morrereis. De modo que o salário do pecado de Adão é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso faz parte da cosmovisão do livro de Romanos, que contrasta no capítulo 4, 5 e 6 Adão e Cristo. Adão morreu porque pecou. Cristo morreu e nos deu a vida. Então está aqui bem esclarecido, conforme nós observamos, aquilo que eles dizem que a Bíblia realmente ensina não é exatamente o que a Bíblia realmente ensina. É uma mentira usada por Satanás para desviar as pessoas. Imagine só que coisa, não é? Eles dizem, por exemplo, que pessoas que morreram com tendências homossexuais ressuscitarão para se tornarem heterossexuais, né? Se a pessoa morreu, muitas vezes sendo um assassino, ele vai ressuscitar para se tornar uma pessoa boa, ao passo que ele aprende com as testemunhas de Jeová.
realmente é uma doutrina que não é bíblica. Ítalo, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. E eu tenho certeza que para a próxima semana nós teremos aí mais um questionamento. Deus abençoe você. Parabéns pelo seu vídeo. Parabéns pela desenvoltura. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço a você e a todos os internautas aqui do canal JW Nunca Mais. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. E se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo para nosso conteúdo chegar a mais pessoas, tá? Então é isso. Muito obrigado por assistirem.